assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Pedro, o coelho, não quer admitir, mas ele está enciumado porque seu amigo está casando e ele sabe que a partir deste dia, muitas coisas irão mudar no seu relacionamento com ele. Durante o casamento, muitas coisas passam pela maluca cabeça de Pedro, porque no fundo do seu coração, ele está com medo de ser colocado em segundo plano. Pedro é tido como um coelho encrenqueiro e que causa muitas confusões por onde passa. Só que depois do casamento do seu melhor amigo, ele está se sentindo como um peso para a família. Pedro decide, então, ir embora de casa e viver uma vida solitária pelas ruas da cidade. O que ele não imaginava é que essa decisão traria ainda mais confusões para sua família, pois agora todos sairão à procura de Pedro, revelando que, na verdade, cada um dos membros da sua família tem a sua parcela de loucura. Agora, essa cidade nunca mais será a mesma, pois a procura de Pedro envolverá a todos, criando muitas situações hilárias que você não pode perder. Uma história simples de uma família que vai em busca de alguém que ama. Tudo começa com o Pedro Coelho morando com a Béa, o Thomas e todos os coelhinhos no campo. Tá todo mundo vivendo numa boa. A Béa tá escrevendo livros sobre os coelhos, especialmente o Pedro, e o Thomas tá tentando se acostumar com a vida tranquila. Parece que agora é só paz, ou quase. O problema é que o Pedro tá começando a ficar bolado. Tipo assim, todo mundo vê ele como o bagunceiro, o que só faz besteira. Mesmo quando ele tenta ajudar, acham que ele tá aprontando. E isso começa a incomodar ele de verdade. Ele fica pensando, poxa, será que é só isso que vem em mim? Enquanto isso, a Béa e o Thomas ficam cada vez mais próximos, tipo casal mesmo, e Pedro começa a se sentir meio de lado. Ele não fala nada, mas dá pra ver que ele tá meio triste, tipo querendo achar um lugar onde ele seja aceito do jeito que é. A vida no campo segue com umas baguncinhas aqui e ali, claro, porque ninguém segura aqueles coelhos por muito tempo. Mas no fundo, Pedro tá começando a pensar que talvez ele não pertença mais ali. E é aí que a pulga fica atrás da orelha dele. Será que eu devia ir embora? A cidade é um mundão totalmente diferente. Cheia de carros, gente correndo pra todo lado, barulho pra tudo que é lado. No começo, o Pedro fica meio perdido, mas logo ele dá de cara com um grupo de animais que vivem nas ruas. E esses bichos são tipo espertões, fazem uns esquemas pra conseguir comida e viver por conta própria. Eles acham que o Pedro é igual a eles, esperto, rápido e cheio das artimanhas. E o Pedro fica todo feliz, finalmente alguém que entende ele. Só que, óbvio, essa galera nova não é flor que se cheire. Eles vivem roubando comida e armando umas trapaças pesadas. O Pedro até entra na onda, porque ele quer se encaixar, quer mostrar que sabe se virar. E aí começa uma série de confusões. Eles invadem mercados, armam planos doidos para pegar frutas, legumes, doces. É loucura atrás de loucura. Enquanto isso, Béa, Thomas e os coelhinhos percebem que o Pedro sumiu. Aí bate o desespero. Eles começam a procurar por tudo, perguntando para os bichos do campo, correndo atrás de qualquer pista. De volta na cidade, o Pedro até curte um pouco essa vida agitada, mas começa a ver que esse mundo não é tão legal assim. Os novos amigos são meio egoístas, e ninguém ali se preocupa de verdade com ele. Ele percebe que está entrando em enrascada atrás de enrascada. E pior, se ele continuar ali, vai acabar se metendo numa bem grande. Aí, os animais armam um plano grandão. Roubar um carrinho cheio de comida que vai para uma feira chique, onde só tem coisa boa. O Pedro, mesmo desconfiado, entra nessa. Eles fazem o maior esquema. Se escondem, distraem os humanos, usam armadilhas, tudo cronometrado. E no começo, dá tudo certo. Eles conseguem pegar o carrinho e saem comemorando. Mas aí, claro, dá ruim. A polícia aparece, tem gente gritando, um monte de animal correndo para todo lado. E o Pedro fica preso no meio da confusão. Ele quase é pego, mas consegue escapar por pouco. Só que nessa hora ele pensa, o que eu tô fazendo aqui? Isso não sou eu. Enquanto isso, a Béa e o Thomas estão cada vez mais preocupados. Eles estão tentando vender o livro dos coelhos para um editor famosão, mas o cara quer mudar tudo. Quer transformar os coelhos em personagens bobos, super comerciais, tipo um desenho sem graça. A Béa fica na dúvida.
porque ela quer que a história faça sucesso, mas também quer manter o coração dela no livro. E o Thomas começa a ficar irritado com essas mudanças, achando que estão tirando o sentido de tudo. No meio dessa confusão toda, o Pedro encontra os outros coelhinhos por acaso. Eles tinham vindo para a cidade para procurar ele. Quando ele vê os irmãos, bate aquela saudade, aquela vontade de voltar para casa. Mas ele ainda está se sentindo meio culpado, tipo, será que eles ainda querem saber de mim? Mesmo assim, ele se junta a eles para bolar um plano. Recuperar o carrinho de comida que foi roubado e que agora está cheio de armadilhas humanas, salvar os amigos que ficaram presos e, de quebra, impedir que a feira vire um caos completo. Depois de toda aquela confusão na cidade, o Pedro percebe que ele precisa fazer a coisa certa. Ele não quer mais ficar no meio de roubos e planos malucos. Então, junto com seus irmãos e os outros coelhos, ele bola um plano para resgatar os amigos que ficaram presos e também devolver o carrinho de comida. Só que dessa vez, ele quer fazer tudo certinho, sem bagunça. Eles se juntam, preparam tudo direitinho e, com trabalho em equipe, conseguem invadir o lugar onde os bichos estão presos. É tipo um depósito. Eles enganam os seguranças, distraem os humanos e resgatam todo mundo. É um momento super emocionante, porque o Pedro está finalmente liderando algo de bom e todos estão ouvindo e confiando nele. Enquanto isso, na feira, o editor que queria transformar a história dos coelhos num produto comercial está prestes a lançar tudo de um jeito totalmente diferente do que a Béa queria. Só que aí a Béa percebe: eu não preciso mudar quem eu sou nem mudar meus personagens para agradar os outros. Então ela cancela tudo. O Thomas, que antes estava nervoso com tudo isso, apoia ela. Os dois percebem que o mais importante é manter o coração da história e a família unida. Nesse meio tempo, o Pedro chega na feira com os coelhos e os outros bichos. E adivinha? A maior confusão acontece. Mas dessa vez é diferente. A confusão é divertida. Os humanos ficam surpresos com os animais, mas ninguém sai machucado, ninguém briga. O Pedro aparece no meio de tudo, olha para Béa e Thomas e finalmente fala: desculpa, eu estava tentando achar meu lugar, mas acho que ele sempre foi aqui. Todo mundo fica feliz, se abraça, e o Pedro percebe que ele não precisa mudar quem ele é para ser amado. Sim, ele é meio encrenqueiro, mas também é corajoso, leal e tem um coração gigante. Ele aprendeu que ser parte de uma família é saber errar, pedir desculpas e tentar de novo. E os outros coelhos, a Béa e o Thomas, mostram que aceitam ele do jeitinho que é. A história termina com todos juntos de novo, rindo, brincando e felizes. A Béa publica o livro do jeito certo, com os personagens como eles são de verdade. E o Pedro? O Pedro agora sabe que não precisa fugir para provar nada. Ele só precisava acreditar em si mesmo e no amor que a família sente por ele. No fim das contas, Pedro Coelho não é só sobre aventuras malucas, fugas ou bagunça na cidade. É uma história cheia de coração. A gente aprende junto com o Pedro que todo mundo tem defeitos, mas isso não quer dizer que a gente não merece amor. Ser aceito do jeito que a gente é, com erros e acertos, é uma das mensagens mais bonitas do filme. Outro valor forte é a importância da família e da amizade. Mesmo quando o Pedro se afasta e faz besteira, os amigos e os irmãos não desistem dele. Eles vão atrás, ajudam, perdoam. Mostra que, quando a gente ama alguém, a gente está junto nos momentos bons e nos ruins. E tem também a ideia de crescer, sabe? O Pedro aprende que crescer não é virar alguém diferente, é entender quem você é de verdade. E usar isso para fazer o bem, para cuidar dos outros e consertar o que precisar. Resumindo, o filme fala sobre empatia, perdão, aceitação, união e coragem. Tudo isso com muita risada, confusão e aventura pelo caminho. Um filme que, além de divertir, faz a gente pensar no que realmente importa. Estar ao lado de quem a gente ama, sendo quem a gente é. E sabe o que é mais legal? A história do Pedro mostra que mudar não significa deixar de ser você. Significa aprender com o que acontece, fazer escolhas melhores e valorizar as pessoas que estão do nosso lado. A gente erra, a gente se perde às vezes, mas sempre pode voltar, pedir desculpa e fazer diferente. O filme também mostra que ninguém precisa ser perfeito para ser importante. O Pedro é bagunceiro, sim. Ele apronta, sim. Mas ele também é leal, tem um bom coração e está sempre tentando proteger quem ele ama.
E é isso que faz dele um herói de verdade. Não porque ele faz tudo certo, mas porque ele nunca desiste de fazer o certo no final. Então, quando a gente assiste Pedro Coelho 2, a gente ri, se diverte, mas também aprende que o mais importante na vida é ter coragem para ser quem somos e cuidar de quem a gente ama. Porque no fim, o que realmente importa não são os erros que a gente comete, mas o amor que a gente leva com a gente. Pedro, o coelho, não quer admitir, mas ele está enciumado porque seu amigo está casando e ele sabe que a partir deste dia, muitas coisas irão mudar no seu relacionamento com ele. Durante o casamento, muitas coisas passam pela maluca cabeça de Pedro, porque no fundo do seu coração, ele está com medo de ser colocado em segundo plano. Pedro é tido como um coelho encrenqueiro e que causa muitas confusões por onde passa. Só que depois do casamento do seu melhor amigo, ele está se sentindo como um peso para a família. Pedro decide, então, ir embora de casa e viver uma vida solitária pelas ruas da cidade. O que ele não imaginava é que essa decisão traria ainda mais confusões para sua família, pois agora todos sairão à procura de Pedro, revelando que, na verdade, cada um dos membros da sua família tem a sua parcela de loucura. Agora, essa cidade nunca mais será a mesma, pois a procura de Pedro envolverá a todos, criando muitas situações hilárias que você não pode perder. Uma história simples de uma família que vai em busca de alguém que ama. Tudo começa com o Pedro Coelho morando com a Béa, o Thomas e todos os coelhinhos no campo. Tá todo mundo vivendo numa boa. A Béa tá escrevendo livros sobre os coelhos, especialmente o Pedro, e o Thomas tá tentando se acostumar com a vida tranquila. Parece que agora é só paz, ou quase. O problema é que o Pedro tá começando a ficar bolado. Tipo assim, todo mundo vê ele como o bagunceiro, o que só faz besteira. Mesmo quando ele tenta ajudar, acham que ele tá aprontando. E isso começa a incomodar ele de verdade. Ele fica pensando, poxa, será que é só isso que vem em mim? Enquanto isso, a Béa e o Thomas ficam cada vez mais próximos, tipo casal mesmo, e Pedro começa a se sentir meio de lado. Ele não fala nada, mas dá pra ver que ele tá meio triste, tipo querendo achar um lugar onde ele seja aceito do jeito que é. A vida no campo segue com umas baguncinhas aqui e ali, claro, porque ninguém segura aqueles coelhos por muito tempo. Mas no fundo, Pedro tá começando a pensar que talvez ele não pertença mais ali. E é aí que a pulga fica atrás da orelha dele. Será que eu devia ir embora? A cidade é um mundão totalmente diferente. Cheia de carros, gente correndo pra todo lado, barulho pra tudo que é lado. No começo, o Pedro fica meio perdido, mas logo ele dá de cara com um grupo de animais que vivem nas ruas. E esses bichos são tipo espertões, fazem uns esquemas pra conseguir comida e viver por conta própria. Eles acham que o Pedro é igual a eles, esperto, rápido e cheio das artimanhas. E o Pedro fica todo feliz, finalmente alguém que entende ele. Só que, óbvio, essa galera nova não é flor que se cheire. Eles vivem roubando comida e armando umas trapaças pesadas. O Pedro até entra na onda, porque ele quer se encaixar, quer mostrar que sabe se virar. E aí começa uma série de confusões. Eles invadem mercados, armam planos doidos para pegar frutas, legumes, doces. É loucura atrás de loucura. Enquanto isso, Béa, Thomas e os coelhinhos percebem que o Pedro sumiu. Aí bate o desespero. Eles começam a procurar por tudo, perguntando para os bichos do campo, correndo atrás de qualquer pista. De volta na cidade, o Pedro até curte um pouco essa vida agitada, mas começa a ver que esse mundo não é tão legal assim. Os novos amigos são meio egoístas, e ninguém ali se preocupa de verdade com ele. Ele percebe que está entrando em enrascada atrás de enrascada. E pior, se ele continuar ali, vai acabar se metendo numa bem grande. Aí, os animais armam um plano grandão. Roubar um carrinho cheio de comida que vai para uma feira chique, onde só tem coisa boa. O Pedro, mesmo desconfiado, entra nessa. Eles fazem o maior esquema. Se escondem, distraem os humanos, usam armadilhas, tudo cronometrado. E no começo, dá tudo certo. Eles conseguem pegar o carrinho e saem comemorando. Mas aí, claro, dá ruim. A polícia aparece, tem gente gritando, um monte de animal correndo para todo lado. E o Pedro fica preso no meio da confusão. Ele quase é pego, mas consegue escapar por pouco. Só que nessa hora ele pensa, o que eu tô fazendo aqui? Isso não sou eu.
Enquanto isso, a Bea e o Thomas estão cada vez mais preocupados. Eles estão tentando vender o livro dos coelhos para um editor famosão, mas o cara quer mudar tudo. Quer transformar os coelhos em personagens bobos, super comerciais, tipo um desenho sem graça. A Bea fica na dúvida, porque ela quer que a história faça sucesso, mas também quer manter o coração dela no livro. E o Thomas começa a ficar irritado com essas mudanças, achando que estão tirando o sentido de tudo. No meio dessa confusão toda, o Pedro encontra os outros coelhinhos por acaso. Eles tinham vindo para a cidade para procurar ele. Quando ele vê os irmãos, bate aquela saudade, aquela vontade de voltar para casa. Mas ele ainda está se sentindo meio culpado, tipo, será que eles ainda querem saber de mim? Mesmo assim, ele se junta a eles para bolar um plano. Recuperar o carrinho de comida que foi roubado e que agora está cheio de armadilhas humanas, salvar os amigos que ficaram presos e, de quebra, impedir que a feira vire um caos completo. Depois de toda aquela confusão na cidade, o Pedro percebe que ele precisa fazer a coisa certa. Ele não quer mais ficar no meio de roubos e planos malucos. Então, junto com seus irmãos e os outros coelhos, ele bola um plano para resgatar os amigos que ficaram presos e também devolver o carrinho de comida. Só que dessa vez, ele quer fazer tudo certinho, sem bagunça. Eles se juntam, preparam tudo direitinho e, com trabalho em equipe, conseguem invadir o lugar onde os bichos estão presos. É tipo um depósito. Eles enganam os seguranças, distraem os humanos e resgatam todo mundo. É um momento super emocionante, porque o Pedro está finalmente liderando algo de bom e todos estão ouvindo e confiando nele. Enquanto isso, na feira, o editor que queria transformar a história dos coelhos num produto comercial está prestes a lançar tudo de um jeito totalmente diferente do que a Bea queria. Só que aí a Bea percebe: eu não preciso mudar quem eu sou nem mudar meus personagens para agradar os outros. Então ela cancela tudo. O Thomas, que antes estava nervoso com tudo isso, apoia ela. Os dois percebem que o mais importante é manter o coração da história e a família unida. Nesse meio tempo, o Pedro chega na feira com os coelhos e os outros bichos. E adivinha? A maior confusão acontece. Mas dessa vez é diferente. A confusão é divertida. Os humanos ficam surpresos com os animais, mas ninguém sai machucado, ninguém briga. O Pedro aparece no meio de tudo, olha para Bea e Thomas e finalmente fala: desculpa, eu estava tentando achar meu lugar, mas acho que ele sempre foi aqui. Todo mundo fica feliz, se abraça, e o Pedro percebe que ele não precisa mudar quem ele é para ser amado. Sim, ele é meio encrenqueiro, mas também é corajoso, leal e tem um coração gigante. Ele aprendeu que ser parte de uma família é saber errar, pedir desculpas e tentar de novo. E os outros coelhos, a Bea e o Thomas, mostram que aceitam ele do jeitinho que é. A história termina com todos juntos de novo, rindo, brincando e felizes. A Bea publica o livro do jeito certo, com os personagens como eles são de verdade. E o Pedro? O Pedro agora sabe que não precisa fugir para provar nada. Ele só precisava acreditar em si mesmo e no amor que a família sente por ele. No fim das contas, Pedro Coelho não é só sobre aventuras malucas, fugas ou bagunça na cidade. É uma história cheia de coração. A gente aprende junto com o Pedro que todo mundo tem defeitos. Mas isso não quer dizer que a gente não merece amor. Ser aceito do jeito que a gente é, com erros e acertos, é uma das mensagens mais bonitas do filme. Outro valor forte é a importância da família e da amizade. Mesmo quando o Pedro se afasta e faz besteira, os amigos e os irmãos não desistem dele. Eles vão atrás, ajudam, perdoam. Mostra que, quando a gente ama alguém, a gente está junto nos momentos bons e nos ruins. E tem também a ideia de crescer, sabe? O Pedro aprende que crescer não é virar alguém diferente, é entender quem você é de verdade e usar isso para fazer o bem, para cuidar dos outros e consertar o que precisar. Resumindo, o filme fala sobre empatia, perdão, aceitação, união e coragem. Tudo isso com muita risada, confusão e aventura pelo caminho. Um filme que, além de divertir, faz a gente pensar no que realmente importa. Estar ao lado de quem a gente ama, sendo quem a gente é. E sabe o que é mais legal? A história do Pedro mostra que mudar não significa deixar de ser você. Significa aprender com o que acontece, fazer escolhas melhores e valorizar as pessoas que estão do nosso lado. A gente erra,
A gente se perde às vezes, mas sempre pode voltar, pedir desculpa e fazer diferente. O filme também mostra que ninguém precisa ser perfeito para ser importante. O Pedro é bagunceiro, sim. Ele apronta, sim. Mas ele também é leal, tem um bom coração e está sempre tentando proteger quem ele ama. E é isso que faz dele um herói de verdade. Não porque ele faz tudo certo, mas porque ele nunca desiste de fazer o certo no final. Então, quando a gente assiste Pedro Coelho 2, a gente ri, se diverte, mas também aprende que o mais importante na vida é ter coragem para ser quem somos e cuidar de quem a gente ama. Porque no fim, o que realmente importa não são os erros que a gente comete, mas o amor que a gente leva com a gente. Pedro, o coelho, não quer admitir, mas ele está enciumado porque seu amigo está casando e ele sabe que a partir deste dia, muitas coisas irão mudar no seu relacionamento com ele. Durante o casamento, muitas coisas passam pela maluca cabeça de Pedro, porque no fundo do seu coração, ele está com medo de ser colocado em segundo plano. Pedro é tido como um coelho encrenqueiro e que causa muitas confusões por onde passa. Só que depois do casamento do seu melhor amigo, ele está se sentindo como um peso para a família. Pedro decide, então, ir embora de casa e viver uma vida solitária pelas ruas da cidade. O que ele não imaginava é que essa decisão traria ainda mais confusões para sua família, pois agora todos sairão à procura de Pedro, revelando que, na verdade, cada um dos membros da sua família tem a sua parcela de loucura. Agora, essa cidade nunca mais será a mesma, pois a procura de Pedro envolverá a todos, criando muitas situações hilárias que você não pode perder. Uma história simples de uma família que vai em busca de alguém que ama. Tudo começa com o Pedro Coelho morando com a Béa, o Thomas e todos os coelhinhos no campo. Tá todo mundo vivendo numa boa. A Béa tá escrevendo livros sobre os coelhos, especialmente o Pedro, e o Thomas tá tentando se acostumar com a vida tranquila. Parece que agora é só paz, ou quase. O problema é que o Pedro tá começando a ficar bolado. Tipo assim, todo mundo vê ele como o bagunceiro, o que só faz besteira. Mesmo quando ele tenta ajudar, acham que ele tá aprontando. E isso começa a incomodar ele de verdade. Ele fica pensando, poxa, será que é só isso que vem em mim? Enquanto isso, a Béa e o Thomas ficam cada vez mais próximos, tipo casal mesmo, e Pedro começa a se sentir meio de lado. Ele não fala nada, mas dá pra ver que ele tá meio triste, tipo querendo achar um lugar onde ele seja aceito do jeito que é. A vida no campo segue com umas baguncinhas aqui e ali, claro, porque ninguém segura aqueles coelhos por muito tempo. Mas no fundo, Pedro tá começando a pensar que talvez ele não pertença mais ali. E é aí que a pulga fica atrás da orelha dele. Será que eu devia ir embora? A cidade é um mundão totalmente diferente. Cheia de carros, gente correndo pra todo lado, barulho pra tudo que é lado. No começo, o Pedro fica meio perdido, mas logo ele dá de cara com um grupo de animais que vivem nas ruas. E esses bichos são tipo espertões, fazem uns esquemas pra conseguir comida e viver por conta própria. Eles acham que o Pedro é igual a eles, esperto, rápido e cheio das artimanhas. E o Pedro fica todo feliz, finalmente alguém que entende ele. Só que, óbvio, essa galera nova não é flor que se cheire. Eles vivem roubando comida e armando umas trapaças pesadas. O Pedro até entra na onda, porque ele quer se encaixar, quer mostrar que sabe se virar. E aí começa uma série de confusões. Eles invadem mercados, armam planos doidos para pegar frutas, legumes, doces. É loucura atrás de loucura. Enquanto isso, Béa, Thomas e os coelhinhos percebem que o Pedro sumiu. Aí bate o desespero. Eles começam a procurar por tudo, perguntando para os bichos do campo, correndo atrás de qualquer pista. De volta na cidade, o Pedro até curte um pouco essa vida agitada, mas começa a ver que esse mundo não é tão legal assim. Os novos amigos são meio egoístas, e ninguém ali se preocupa de verdade com ele. Ele percebe que está entrando em enrascada atrás de enrascada. E pior, se ele continuar ali, vai acabar se metendo numa bem grande. Aí, os animais armam um plano grandão. Roubar um carrinho cheio de comida que vai para uma feira chique, onde só tem coisa boa. O Pedro, mesmo desconfiado, entra nessa. Eles fazem o maior esquema. Se escondem, distraem os humanos, usam armadilhas, tudo cronometrado. E no começo, dá tudo certo. Eles conseguem pegar o carrinho e saem comemorando. Mas aí, claro, dá ruim. A polícia aparece, tem gente gritando, um monte de animal correndo para todo lado.
E o Pedro fica preso no meio da confusão. Ele quase é pego, mas consegue escapar por pouco. Só que nessa hora ele pensa: o que eu tô fazendo aqui? Isso não sou eu. Enquanto isso, a Bea e o Thomas estão cada vez mais preocupados. Eles estão tentando vender o livro dos coelhos para um editor famosão, mas o cara quer mudar tudo. Quer transformar os coelhos em personagens bobos, super comerciais, tipo um desenho sem graça. A Bea fica na dúvida, porque ela quer que a história faça sucesso, mas também quer manter o coração dela no livro. E o Thomas começa a ficar irritado com essas mudanças, achando que estão tirando o sentido de tudo. No meio dessa confusão toda, o Pedro encontra os outros coelhinhos por acaso. Eles tinham vindo para a cidade para procurar ele. Quando ele vê os irmãos, bate aquela saudade, aquela vontade de voltar para casa. Mas ele ainda tá se sentindo meio culpado, tipo, será que eles ainda querem saber de mim? Mesmo assim, ele se junta a eles para bolar um plano. Recuperar o carrinho de comida que foi roubado e que agora tá cheio de armadilhas humanas, salvar os amigos que ficaram presos e, de quebra, impedir que a feira vire um caos completo. Depois de toda aquela confusão na cidade, o Pedro percebe que ele precisa fazer a coisa certa. Ele não quer mais ficar no meio de roubos e planos malucos. Então, junto com seus irmãos e os outros coelhos, ele bola um plano para resgatar os amigos que ficaram presos e também devolver o carrinho de comida. Só que dessa vez, ele quer fazer tudo certinho, sem bagunça. Eles se juntam, preparam tudo direitinho e, com trabalho em equipe, conseguem invadir o lugar onde os bichos estão presos. É tipo um depósito. Eles enganam os seguranças, distraem os humanos e resgatam todo mundo. É um momento super emocionante, porque o Pedro tá finalmente liderando algo de bom e todos estão ouvindo e confiando nele. Enquanto isso, na feira, o editor que queria transformar a história dos coelhos num produto comercial tá prestes a lançar tudo de um jeito totalmente diferente do que a Bea queria. Só que aí a Bea percebe: eu não preciso mudar quem eu sou nem mudar meus personagens para agradar os outros. Então ela cancela tudo. O Thomas, que antes estava nervoso com tudo isso, apoia ela. Os dois percebem que o mais importante é manter o coração da história e a família unida. Nesse meio tempo, o Pedro chega na feira com os coelhos e os outros bichos. E adivinha? A maior confusão acontece. Mas dessa vez é diferente. A confusão é divertida. Os humanos ficam surpresos com os animais, mas ninguém sai machucado, ninguém briga. O Pedro aparece no meio de tudo, olha para Bea e Thomas e finalmente fala: desculpa, eu tava tentando achar meu lugar, mas acho que ele sempre foi aqui. Todo mundo fica feliz, se abraça, e o Pedro percebe que ele não precisa mudar quem ele é para ser amado. Sim, ele é meio encrenqueiro, mas também é corajoso, leal e tem um coração gigante. Ele aprendeu que ser parte de uma família é saber errar, pedir desculpas e tentar de novo. E os outros coelhos, a Bea e o Thomas, mostram que aceitam ele do jeitinho que é. A história termina com todos juntos de novo, rindo, brincando e felizes. A Bea publica o livro do jeito certo, com os personagens como eles são de verdade. E o Pedro? O Pedro agora sabe que não precisa fugir para provar nada. Ele só precisava acreditar em si mesmo e no amor que a família sente por ele. No fim das contas, Pedro Coelho não é só sobre aventuras malucas, fugas ou bagunça na cidade. É uma história cheia de coração. A gente aprende junto com o Pedro que todo mundo tem defeitos. Mas isso não quer dizer que a gente não merece amor. Ser aceito do jeito que a gente é, com erros e acertos, é uma das mensagens mais bonitas do filme. Outro valor forte é a importância da família e da amizade. Mesmo quando o Pedro se afasta e faz besteira, os amigos e os irmãos não desistem dele. Eles vão atrás, ajudam, perdoam. Mostra que, quando a gente ama alguém, a gente está junto nos momentos bons e nos ruins. E tem também a ideia de crescer, sabe? O Pedro aprende que crescer não é virar alguém diferente, é entender quem você é de verdade. E usar isso para fazer o bem, para cuidar dos outros e consertar o que precisar. Resumindo, o filme fala sobre empatia, perdão, aceitação, união e coragem. Tudo isso com muita risada, confusão e aventura pelo caminho. Um filme que, além de divertir, faz a gente pensar no que realmente importa. Estar ao lado de quem a gente ama, sendo quem a gente é. E sabe o que é mais legal?
A história do Pedro mostra que mudar não significa deixar de ser você. Significa aprender com o que acontece, fazer escolhas melhores e valorizar as pessoas que estão do nosso lado. A gente erra, a gente se perde às vezes, mas sempre pode voltar, pedir desculpa e fazer diferente. O filme também mostra que ninguém precisa ser perfeito para ser importante. O Pedro é bagunceiro, sim. Ele apronta, sim. Mas ele também é leal, tem um bom coração e está sempre tentando proteger quem ele ama. E é isso que faz dele um herói de verdade. Não porque ele faz tudo certo, mas porque ele nunca desiste de fazer o certo no final. Então, quando a gente assiste Pedro Coelho 2, a gente ri, se diverte, mas também aprende que o mais importante na vida é ter coragem para ser quem somos e cuidar de quem a gente ama. Porque no fim, o que realmente importa não são os erros que a gente comete, mas o amor que a gente leva com a gente. Pedro, o coelho, não quer admitir, mas ele está enciumado porque seu amigo está casando e ele sabe que a partir deste dia, muitas coisas irão mudar no seu relacionamento com ele. Durante o casamento, muitas coisas passam pela maluca cabeça de Pedro, porque no fundo do seu coração, ele está com medo de ser colocado em segundo plano. Pedro é tido como um coelho encrenqueiro e que causa muitas confusões por onde passa. Só que depois do casamento do seu melhor amigo, ele está se sentindo como um peso para a família. Pedro decide, então, ir embora de casa e viver uma vida solitária pelas ruas da cidade. O que ele não imaginava é que essa decisão traria ainda mais confusões para sua família, pois agora todos sairão à procura de Pedro, revelando que, na verdade, cada um dos membros da sua família tem a sua parcela de loucura. Agora, essa cidade nunca mais será a mesma, pois a procura de Pedro envolverá a todos, criando muitas situações hilárias que você não pode perder. Uma história simples de uma família que vai em busca de alguém que ama. Tudo começa com o Pedro Coelho morando com a Béa, o Thomas e todos os coelhinhos no campo. Tá todo mundo vivendo numa boa. A Béa tá escrevendo livros sobre os coelhos, especialmente o Pedro, e o Thomas tá tentando se acostumar com a vida tranquila. Parece que agora é só paz, ou quase. O problema é que o Pedro tá começando a ficar bolado. Tipo assim, todo mundo vê ele como o bagunceiro, o que só faz besteira. Mesmo quando ele tenta ajudar, acham que ele tá aprontando. E isso começa a incomodar ele de verdade. Ele fica pensando, poxa, será que é só isso que vem em mim? Enquanto isso, a Béa e o Thomas ficam cada vez mais próximos, tipo casal mesmo, e Pedro começa a se sentir meio de lado. Ele não fala nada, mas dá pra ver que ele tá meio triste, tipo querendo achar um lugar onde ele seja aceito do jeito que é. A vida no campo segue com umas baguncinhas aqui e ali, claro, porque ninguém segura aqueles coelhos por muito tempo. Mas no fundo, Pedro tá começando a pensar que talvez ele não pertença mais ali. E é aí que a pulga fica atrás da orelha dele. Será que eu devia ir embora? A cidade é um mundão totalmente diferente. Cheia de carros, gente correndo pra todo lado, barulho pra tudo que é lado. No começo, o Pedro fica meio perdido, mas logo ele dá de cara com um grupo de animais que vivem nas ruas. E esses bichos são tipo espertões, fazem uns esquemas pra conseguir comida e viver por conta própria. Eles acham que o Pedro é igual a eles. Esperto, rápido e cheio das artimanhas. E o Pedro fica todo feliz. Finalmente alguém que entende ele. Só que, óbvio, essa galera nova não é flor que se cheire. Eles vivem roubando comida e armando umas trapaças pesadas. O Pedro até entra na onda, porque ele quer se encaixar, quer mostrar que sabe se virar. E aí começa uma série de confusões. Eles invadem mercados, armam planos doidos para pegar frutas, legumes, doces. É loucura atrás de loucura. Enquanto isso, Béa, Thomas e os coelhinhos percebem que o Pedro sumiu. Aí bate o desespero. Eles começam a procurar por tudo, perguntando para os bichos do campo, correndo atrás de qualquer pista. De volta na cidade, o Pedro até curte um pouco essa vida agitada, mas começa a ver que esse mundo não é tão legal assim. Os novos amigos são meio egoístas, e ninguém ali se preocupa de verdade com ele. Ele percebe que está entrando em enrascada atrás de enrascada. E pior, se ele continuar ali, vai acabar se metendo numa bem grande. Aí, os animais armam um plano grandão. Roubar um carrinho cheio de comida que vai para uma feira chique, onde só tem coisa boa. O Pedro, mesmo desconfiado, entra nessa. Eles fazem o maior esquema. Se escondem, distraem os humanos, usam armadilhas, tudo cronometrado.
E no começo, dá tudo certo. Eles conseguem pegar o carrinho e saem comemorando. Mas aí, claro, dá ruim. A polícia aparece, tem gente gritando, um monte de animal correndo para todo lado. E o Pedro fica preso no meio da confusão. Ele quase é pego, mas consegue escapar por pouco. Só que nessa hora ele pensa: o que eu tô fazendo aqui? Isso não sou eu. Enquanto isso, a Bea e o Thomas estão cada vez mais preocupados. Eles estão tentando vender o livro dos coelhos para um editor famosão, mas o cara quer mudar tudo. Quer transformar os coelhos em personagens bobos, super comerciais, tipo um desenho sem graça. A Bea fica na dúvida, porque ela quer que a história faça sucesso, mas também quer manter o coração dela no livro. E o Thomas começa a ficar irritado com essas mudanças, achando que estão tirando o sentido de tudo. No meio dessa confusão toda, o Pedro encontra os outros coelhinhos por acaso. Eles tinham vindo para a cidade para procurar ele. Quando ele vê os irmãos, bate aquela saudade, aquela vontade de voltar para casa. Mas ele ainda tá se sentindo meio culpado, tipo, será que eles ainda querem saber de mim? Mesmo assim, ele se junta a eles para bolar um plano. Recuperar o carrinho de comida que foi roubado e que agora tá cheio de armadilhas humanas, salvar os amigos que ficaram presos e, de quebra, impedir que a feira vire um caos completo. Depois de toda aquela confusão na cidade, o Pedro percebe que ele precisa fazer a coisa certa. Ele não quer mais ficar no meio de roubos e planos malucos. Então, junto com seus irmãos e os outros coelhos, ele bola um plano para resgatar os amigos que ficaram presos e também devolver o carrinho de comida. Só que dessa vez, ele quer fazer tudo certinho, sem bagunça. Eles se juntam, preparam tudo direitinho e, com trabalho em equipe, conseguem invadir o lugar onde os bichos estão presos. É tipo um depósito. Eles enganam os seguranças, distraem os humanos e resgatam todo mundo. É um momento super emocionante, porque o Pedro tá finalmente liderando algo de bom e todos estão ouvindo e confiando nele. Enquanto isso, na feira, o editor que queria transformar a história dos coelhos num produto comercial tá prestes a lançar tudo de um jeito totalmente diferente do que a Bea queria. Só que aí a Bea percebe: eu não preciso mudar quem eu sou nem mudar meus personagens para agradar os outros. Então ela cancela tudo. O Thomas, que antes estava nervoso com tudo isso, apoia ela. Os dois percebem que o mais importante é manter o coração da história e a família unida. Nesse meio tempo, o Pedro chega na feira com os coelhos e os outros bichos. E adivinha? A maior confusão acontece. Mas dessa vez é diferente. A confusão é divertida. Os humanos ficam surpresos com os animais, mas ninguém sai machucado, ninguém briga. O Pedro aparece no meio de tudo, olha para Bea e Thomas e finalmente fala: desculpa, eu tava tentando achar meu lugar, mas acho que ele sempre foi aqui. Todo mundo fica feliz, se abraça, e o Pedro percebe que ele não precisa mudar quem ele é para ser amado. Sim, ele é meio encrenqueiro, mas também é corajoso, leal e tem um coração gigante. Ele aprendeu que ser parte de uma família é saber errar, pedir desculpas e tentar de novo. E os outros coelhos, a Bea e o Thomas, mostram que aceitam ele do jeitinho que é. A história termina com todos juntos de novo, rindo, brincando e felizes. A Bea publica o livro do jeito certo, com os personagens como eles são de verdade. E o Pedro? O Pedro agora sabe que não precisa fugir para provar nada. Ele só precisava acreditar em si mesmo e no amor que a família sente por ele. No fim das contas, Pedro Coelho não é só sobre aventuras malucas, fugas ou bagunça na cidade. É uma história cheia de coração. A gente aprende junto com o Pedro que todo mundo tem defeitos. Mas isso não quer dizer que a gente não merece amor. Ser aceito do jeito que a gente é, com erros e acertos, é uma das mensagens mais bonitas do filme. Outro valor forte é a importância da família e da amizade. Mesmo quando o Pedro se afasta e faz besteira, os amigos e os irmãos não desistem dele. Eles vão atrás, ajudam, perdoam. Mostra que, quando a gente ama alguém, a gente está junto nos momentos bons e nos ruins. E tem também a ideia de crescer, sabe? O Pedro aprende que crescer não é virar alguém diferente, é entender quem você é de verdade e usar isso para fazer o bem, para cuidar dos outros e consertar o que precisar. Resumindo, o filme fala sobre empatia, perdão, aceitação, união e coragem. Tudo isso com muita risada, confusão e aventura pelo caminho.
Um filme que, além de divertir, faz a gente pensar no que realmente importa. Estar ao lado de quem a gente ama, sendo quem a gente é. E sabe o que é mais legal? A história do Pedro mostra que mudar não significa deixar de ser você. Significa aprender com o que acontece, fazer escolhas melhores e valorizar as pessoas que estão do nosso lado. A gente erra, a gente se perde às vezes, mas sempre pode voltar, pedir desculpa e fazer diferente. O filme também mostra que ninguém precisa ser perfeito para ser importante. O Pedro é bagunceiro, sim. Ele apronta, sim. Mas ele também é leal, tem um bom coração e está sempre tentando proteger quem ele ama. E é isso que faz dele um herói de verdade. Não porque ele faz tudo certo, mas porque ele nunca desiste de fazer o certo no final. Então, quando a gente assiste Pedro Coelho 2, a gente ri, se diverte, mas também aprende que o mais importante na vida é ter coragem para ser quem somos e cuidar de quem a gente ama. Porque no fim, o que realmente importa não são os erros que a gente comete, mas o amor que a gente leva com a gente. Pedro, o coelho, não quer admitir, mas ele está enciumado porque seu amigo está casando e ele sabe que a partir deste dia, muitas coisas irão mudar no seu relacionamento com ele. Durante o casamento, muitas coisas passam pela maluca cabeça de Pedro, porque no fundo do seu coração, ele está com medo de ser colocado em segundo plano. Pedro é tido como um coelho encrenqueiro e que causa muitas confusões por onde passa. Só que depois do casamento do seu melhor amigo, ele está se sentindo como um peso para a família. Pedro decide, então, ir embora de casa e viver uma vida solitária pelas ruas da cidade. O que ele não imaginava é que essa decisão traria ainda mais confusões para sua família, pois agora todos sairão à procura de Pedro, revelando que, na verdade, cada um dos membros da sua família tem a sua parcela de loucura. Agora, essa cidade nunca mais será a mesma, pois a procura de Pedro envolverá a todos, criando muitas situações hilárias que você não pode perder. Uma história simples de uma família que vai em busca de alguém que ama. Tudo começa com o Pedro Coelho morando com a Béa, o Thomas e todos os coelhinhos no campo. Tá todo mundo vivendo numa boa. A Béa tá escrevendo livros sobre os coelhos, especialmente o Pedro, e o Thomas tá tentando se acostumar com a vida tranquila. Parece que agora é só paz, ou quase. O problema é que o Pedro tá começando a ficar bolado. Tipo assim, todo mundo vê ele como o bagunceiro, o que só faz besteira. Mesmo quando ele tenta ajudar, acham que ele tá aprontando. E isso começa a incomodar ele de verdade. Ele fica pensando, poxa, será que é só isso que vem em mim? Enquanto isso, a Béa e o Thomas ficam cada vez mais próximos, tipo casal mesmo, e Pedro começa a se sentir meio de lado. Ele não fala nada, mas dá pra ver que ele tá meio triste, tipo querendo achar um lugar onde ele seja aceito do jeito que é. A vida no campo segue com umas baguncinhas aqui e ali, claro, porque ninguém segura aqueles coelhos por muito tempo. Mas no fundo, Pedro tá começando a pensar que talvez ele não pertença mais ali. E é aí que a pulga fica atrás da orelha dele. Será que eu devia ir embora? A cidade é um mundão totalmente diferente. Cheia de carros, gente correndo para todo lado, barulho para tudo que é lado. No começo, o Pedro fica meio perdido, mas logo ele dá de cara com um grupo de animais que vivem nas ruas. E esses bichos são tipo espertões, fazem uns esquemas para conseguir comida e viver por conta própria. Eles acham que o Pedro é igual a eles, esperto, rápido e cheio das artimanhas. E o Pedro fica todo feliz, finalmente alguém que entende ele. Só que, óbvio, essa galera nova não é flor que se cheire. Eles vivem roubando comida e armando umas trapaças pesadas. O Pedro até entra na onda, porque ele quer se encaixar, quer mostrar que sabe se virar. E aí começa uma série de confusões. Eles invadem mercados, armam planos doidos para pegar frutas, legumes, doces. É loucura atrás de loucura. Enquanto isso, Béa, Thomas e os coelhinhos percebem que o Pedro sumiu. Aí bate o desespero. Eles começam a procurar por tudo, perguntando para os bichos do campo, correndo atrás de qualquer pista. De volta na cidade, o Pedro até curte um pouco essa vida agitada, mas começa a ver que esse mundo não é tão legal assim. Os novos amigos são meio egoístas, e ninguém ali se preocupa de verdade com ele. Ele percebe que está entrando em enrascada atrás de enrascada. E pior, se ele continuar ali, vai acabar se metendo numa bem grande. Aí, os animais armam um plano grandão. Roubar um carrinho cheio de comida que vai para uma feira chique, onde só tem coisa boa.
O Pedro, mesmo desconfiado, entra nessa. Eles fazem o maior esquema. Se escondem, distraem os humanos, usam armadilhas, tudo cronometrado. E no começo, dá tudo certo. Eles conseguem pegar o carrinho e saem comemorando. Mas aí, claro, dá ruim. A polícia aparece, tem gente gritando, um monte de animal correndo para todo lado. E o Pedro fica preso no meio da confusão. Ele quase é pego, mas consegue escapar por pouco. Só que nessa hora ele pensa: o que eu tô fazendo aqui? Isso não sou eu. Enquanto isso, a Bea e o Thomas estão cada vez mais preocupados. Eles estão tentando vender o livro dos coelhos para um editor famosão, mas o cara quer mudar tudo. Quer transformar os coelhos em personagens bobos, super comerciais, tipo um desenho sem graça. A Bea fica na dúvida, porque ela quer que a história faça sucesso, mas também quer manter o coração dela no livro. E o Thomas começa a ficar irritado com essas mudanças, achando que estão tirando o sentido de tudo. No meio dessa confusão toda, o Pedro encontra os outros coelhinhos por acaso. Eles tinham vindo para a cidade para procurar ele. Quando ele vê os irmãos, bate aquela saudade, aquela vontade de voltar para casa. Mas ele ainda tá se sentindo meio culpado, tipo, será que eles ainda querem saber de mim? Mesmo assim, ele se junta a eles para bolar um plano. Recuperar o carrinho de comida que foi roubado e que agora tá cheio de armadilhas humanas, salvar os amigos que ficaram presos e, de quebra, impedir que a feira vire um caos completo. Depois de toda aquela confusão na cidade, o Pedro percebe que ele precisa fazer a coisa certa. Ele não quer mais ficar no meio de roubos e planos malucos. Então, junto com seus irmãos e os outros coelhos, ele bola um plano para resgatar os amigos que ficaram presos e também devolver o carrinho de comida. Só que dessa vez, ele quer fazer tudo certinho, sem bagunça. Eles se juntam, preparam tudo direitinho e, com trabalho em equipe, conseguem invadir o lugar onde os bichos estão presos. É tipo um depósito. Eles enganam os seguranças, distraem os humanos e resgatam todo mundo. É um momento super emocionante, porque o Pedro tá finalmente liderando algo de bom e todos estão ouvindo e confiando nele. Enquanto isso, na feira, o editor que queria transformar a história dos coelhos num produto comercial tá prestes a lançar tudo de um jeito totalmente diferente do que a Bea queria. Só que aí a Bea percebe: eu não preciso mudar quem eu sou nem mudar meus personagens para agradar os outros. Então ela cancela tudo. O Thomas, que antes estava nervoso com tudo isso, apoia ela. Os dois percebem que o mais importante é manter o coração da história e a família unida. Nesse meio tempo, o Pedro chega na feira com os coelhos e os outros bichos. E adivinha? A maior confusão acontece. Mas dessa vez é diferente. A confusão é divertida. Os humanos ficam surpresos com os animais, mas ninguém sai machucado, ninguém briga. O Pedro aparece no meio de tudo, olha para Bea e Thomas e finalmente fala: desculpa, eu tava tentando achar meu lugar, mas acho que ele sempre foi aqui. Todo mundo fica feliz, se abraça, e o Pedro percebe que ele não precisa mudar quem ele é para ser amado. Sim, ele é meio encrenqueiro, mas também é corajoso, leal e tem um coração gigante. Ele aprendeu que ser parte de uma família é saber errar, pedir desculpas e tentar de novo. E os outros coelhos, a Bea e o Thomas, mostram que aceitam ele do jeitinho que é. A história termina com todos juntos de novo, rindo, brincando e felizes. A Bea publica o livro do jeito certo, com os personagens como eles são de verdade. E o Pedro? O Pedro agora sabe que não precisa fugir para provar nada. Ele só precisava acreditar em si mesmo e no amor que a família sente por ele. No fim das contas, Pedro Coelho não é só sobre aventuras malucas, fugas ou bagunça na cidade. É uma história cheia de coração. A gente aprende junto com o Pedro que todo mundo tem defeitos. Mas isso não quer dizer que a gente não merece amor. Ser aceito do jeito que a gente é, com erros e acertos, é uma das mensagens mais bonitas do filme. Outro valor forte é a importância da família e da amizade. Mesmo quando o Pedro se afasta e faz besteira, os amigos e os irmãos não desistem dele. Eles vão atrás, ajudam, perdoam. Mostra que, quando a gente ama alguém, a gente está junto nos momentos bons e nos ruins. E tem também a ideia de crescer, sabe? O Pedro aprende que crescer não é virar alguém diferente, é entender quem você é de verdade e usar isso para fazer o bem, para cuidar dos outros e consertar o que precisar. Resumindo,
O filme fala sobre empatia, perdão, aceitação, união e coragem. Tudo isso com muita risada, confusão e aventura pelo caminho. Um filme que, além de divertir, faz a gente pensar no que realmente importa. Estar ao lado de quem a gente ama, sendo quem a gente é. E sabe o que é mais legal? A história do Pedro mostra que mudar não significa deixar de ser você. Significa aprender com o que acontece, fazer escolhas melhores e valorizar as pessoas que estão do nosso lado. A gente erra, a gente se perde às vezes, mas sempre pode voltar, pedir desculpa e fazer diferente. O filme também mostra que ninguém precisa ser perfeito para ser importante. O Pedro é bagunceiro, sim. Ele apronta, sim. Mas ele também é leal, tem um bom coração e está sempre tentando proteger quem ele ama. E é isso que faz dele um herói de verdade. Não porque ele faz tudo certo, mas porque ele nunca desiste de fazer o certo no final. Então, quando a gente assiste Pedro Coelho 2, a gente ri, se diverte, mas também aprende que o mais importante na vida é ter coragem para ser quem somos e cuidar de quem a gente ama. Porque no fim, o que realmente importa não são os erros que a gente comete, mas o amor que a gente leva com a gente. Pedro, o coelho, não quer admitir, mas ele está enciumado porque seu amigo está casando e ele sabe que a partir deste dia, muitas coisas irão mudar no seu relacionamento com ele. Durante o casamento, muitas coisas passam pela maluca cabeça de Pedro, porque no fundo do seu coração, ele está com medo de ser colocado em segundo plano. Pedro é tido como um coelho encrenqueiro e que causa muitas confusões por onde passa. Só que depois do casamento do seu melhor amigo, ele está se sentindo como um peso para a família. Pedro decide, então, ir embora de casa e viver uma vida solitária pelas ruas da cidade. O que ele não imaginava é que essa decisão traria ainda mais confusões para sua família, pois agora todos sairão à procura de Pedro, revelando que, na verdade, cada um dos membros da sua família tem a sua parcela de loucura. Agora, essa cidade nunca mais será a mesma, pois a procura de Pedro envolverá a todos, criando muitas situações hilárias que você não pode perder. Uma história simples de uma família que vai em busca de alguém que ama. Tudo começa com o Pedro Coelho morando com a Béa, o Thomas e todos os coelhinhos no campo. Tá todo mundo vivendo numa boa. A Béa tá escrevendo livros sobre os coelhos, especialmente o Pedro, e o Thomas tá tentando se acostumar com a vida tranquila. Parece que agora é só paz, ou quase. O problema é que o Pedro tá começando a ficar bolado. Tipo assim, todo mundo vê ele como o bagunceiro, o que só faz besteira. Mesmo quando ele tenta ajudar, acham que ele tá aprontando. E isso começa a incomodar ele de verdade. Ele fica pensando, poxa, será que é só isso que vem em mim? Enquanto isso, a Béa e o Thomas ficam cada vez mais próximos, tipo casal mesmo, e Pedro começa a se sentir meio de lado. Ele não fala nada, mas dá pra ver que ele tá meio triste, tipo querendo achar um lugar onde ele seja aceito do jeito que é. A vida no campo segue com umas baguncinhas aqui e ali, claro, porque ninguém segura aqueles coelhos por muito tempo. Mas no fundo, Pedro tá começando a pensar que talvez ele não pertença mais ali. E é aí que a pulga fica atrás da orelha dele. Será que eu devia ir embora? A cidade é um mundão totalmente diferente. Cheia de carros, gente correndo pra todo lado, barulho pra tudo que é lado. No começo, o Pedro fica meio perdido, mas logo ele dá de cara com um grupo de animais que vivem nas ruas. E esses bichos são tipo espertões, fazem uns esquemas pra conseguir comida e viver por conta própria. Eles acham que o Pedro é igual a eles, esperto, rápido e cheio das artimanhas. E o Pedro fica todo feliz, finalmente alguém que entende ele. Só que, óbvio, essa galera nova não é flor que se cheire. Eles vivem roubando comida e armando umas trapaças pesadas. O Pedro até entra na onda, porque ele quer se encaixar, quer mostrar que sabe se virar. E aí começa uma série de confusões. Eles invadem mercados, armam planos doidos para pegar frutas, legumes, doces. É loucura atrás de loucura. Enquanto isso, Béa, Thomas e os coelhinhos percebem que o Pedro sumiu. Aí bate o desespero. Eles começam a procurar por tudo, perguntando para os bichos do campo, correndo atrás de qualquer pista. De volta na cidade, o Pedro até curte um pouco essa vida agitada, mas começa a ver que esse mundo não é tão legal assim. Os novos amigos são meio egoístas, e ninguém ali se preocupa de verdade com ele. Ele percebe que está entrando em enrascada atrás de enrascada. E pior,
Se ele continuar ali, vai acabar se metendo numa bem grande. Aí, os animais armam um plano grandão. Roubar um carrinho cheio de comida que vai para uma feira chique, onde só tem coisa boa. O Pedro, mesmo desconfiado, entra nessa. Eles fazem o maior esquema. Se escondem, distraem os humanos, usam armadilhas, tudo cronometrado. E no começo, dá tudo certo. Eles conseguem pegar o carrinho e saem comemorando. Mas aí, claro, dá ruim. A polícia aparece, tem gente gritando, um monte de animal correndo para todo lado. E o Pedro fica preso no meio da confusão. Ele quase é pego, mas consegue escapar por pouco. Só que nessa hora ele pensa: o que eu tô fazendo aqui? Isso não sou eu. Enquanto isso, a Bea e o Thomas estão cada vez mais preocupados. Eles estão tentando vender o livro dos coelhos para um editor famosão, mas o cara quer mudar tudo. Quer transformar os coelhos em personagens bobos, super comerciais, tipo um desenho sem graça. A Bea fica na dúvida, porque ela quer que a história faça sucesso, mas também quer manter o coração dela no livro. E o Thomas começa a ficar irritado com essas mudanças, achando que estão tirando o sentido de tudo. No meio dessa confusão toda, o Pedro encontra os outros coelhinhos por acaso. Eles tinham vindo para a cidade para procurar ele. Quando ele vê os irmãos, bate aquela saudade, aquela vontade de voltar para casa. Mas ele ainda tá se sentindo meio culpado, tipo, será que eles ainda querem saber de mim? Mesmo assim, ele se junta a eles para bolar um plano. Recuperar o carrinho de comida que foi roubado e que agora tá cheio de armadilhas humanas, salvar os amigos que ficaram presos e, de quebra, impedir que a feira vire um caos completo. Depois de toda aquela confusão na cidade, o Pedro percebe que ele precisa fazer a coisa certa. Ele não quer mais ficar no meio de roubos e planos malucos. Então, junto com seus irmãos e os outros coelhos, ele bola um plano para resgatar os amigos que ficaram presos e também devolver o carrinho de comida. Só que dessa vez, ele quer fazer tudo certinho, sem bagunça. Eles se juntam, preparam tudo direitinho e, com trabalho em equipe, conseguem invadir o lugar onde os bichos estão presos. É tipo um depósito. Eles enganam os seguranças, distraem os humanos e resgatam todo mundo. É um momento super emocionante, porque o Pedro tá finalmente liderando algo de bom e todos estão ouvindo e confiando nele. Enquanto isso, na feira, o editor que queria transformar a história dos coelhos num produto comercial tá prestes a lançar tudo de um jeito totalmente diferente do que a Bea queria. Só que aí a Bea percebe: eu não preciso mudar quem eu sou nem mudar meus personagens para agradar os outros. Então ela cancela tudo. O Thomas, que antes estava nervoso com tudo isso, apoia ela. Os dois percebem que o mais importante é manter o coração da história e a família unida. Nesse meio tempo, o Pedro chega na feira com os coelhos e os outros bichos. E adivinha? A maior confusão acontece. Mas dessa vez é diferente. A confusão é divertida. Os humanos ficam surpresos com os animais, mas ninguém sai machucado, ninguém briga. O Pedro aparece no meio de tudo, olha para Bea e Thomas e finalmente fala: desculpa, eu tava tentando achar meu lugar, mas acho que ele sempre foi aqui. Todo mundo fica feliz, se abraça, e o Pedro percebe que ele não precisa mudar quem ele é para ser amado. Sim, ele é meio encrenqueiro, mas também é corajoso, leal e tem um coração gigante. Ele aprendeu que ser parte de uma família é saber errar, pedir desculpas e tentar de novo. E os outros coelhos, a Bea e o Thomas, mostram que aceitam ele do jeitinho que é. A história termina com todos juntos de novo, rindo, brincando e felizes. A Bea publica o livro do jeito certo, com os personagens como eles são de verdade. E o Pedro? O Pedro agora sabe que não precisa fugir para provar nada. Ele só precisava acreditar em si mesmo e no amor que a família sente por ele. No fim das contas, Pedro Coelho não é só sobre aventuras malucas, fugas ou bagunça na cidade. É uma história cheia de coração. A gente aprende junto com o Pedro que todo mundo tem defeitos. Mas isso não quer dizer que a gente não merece amor. Ser aceito do jeito que a gente é, com erros e acertos, é uma das mensagens mais bonitas do filme. Outro valor forte é a importância da família e da amizade. Mesmo quando o Pedro se afasta e faz besteira, os amigos e os irmãos não desistem dele. Eles vão atrás, ajudam, perdoam. Mostra que, quando a gente ama alguém, a gente está junto nos momentos bons e nos ruins. E tem também a ideia de crescer, sabe?
O Pedro aprende que crescer não é virar alguém diferente, é entender quem você é de verdade e usar isso para fazer o bem, para cuidar dos outros e consertar o que precisar. Resumindo, o filme fala sobre empatia, perdão, aceitação, união e coragem. Tudo isso com muita risada, confusão e aventura pelo caminho. Um filme que, além de divertir, faz a gente pensar no que realmente importa. Estar ao lado de quem a gente ama, sendo quem a gente é. E sabe o que é mais legal? A história do Pedro mostra que mudar não significa deixar de ser você. Significa aprender com o que acontece, fazer escolhas melhores e valorizar as pessoas que estão do nosso lado. A gente erra, a gente se perde às vezes, mas sempre pode voltar, pedir desculpa e fazer diferente. O filme também mostra que ninguém precisa ser perfeito para ser importante. O Pedro é bagunceiro, sim. Ele apronta, sim. Mas ele também é leal, tem um bom coração e está sempre tentando proteger quem ele ama. E é isso que faz dele um herói de verdade. Não porque ele faz tudo certo, mas porque ele nunca desiste de fazer o certo no final. Então, quando a gente assiste Pedro Coelho 2, a gente ri, se diverte, mas também aprende que o mais importante na vida é ter coragem para ser quem somos e cuidar de quem a gente ama. Porque no fim, o que realmente importa não são os erros que a gente comete, mas o amor que a gente leva com a gente. Pedro, o coelho, não quer admitir, mas ele está enciumado porque seu amigo está casando e ele sabe que a partir deste dia, muitas coisas irão mudar no seu relacionamento com ele. Durante o casamento, muitas coisas passam pela maluca cabeça de Pedro, porque no fundo do seu coração, ele está com medo de ser colocado em segundo plano. Pedro é tido como um coelho encrenqueiro e que causa muitas confusões por onde passa. Só que depois do casamento do seu melhor amigo, ele está se sentindo como um peso para a família. Pedro decide, então, ir embora de casa e viver uma vida solitária pelas ruas da cidade. O que ele não imaginava é que essa decisão traria ainda mais confusões para sua família, pois agora todos sairão à procura de Pedro, revelando que, na verdade, cada um dos membros da sua família tem a sua parcela de loucura. Agora, essa cidade nunca mais será a mesma, pois a procura de Pedro envolverá a todos, criando muitas situações hilárias que você não pode perder. Uma história simples de uma família que vai em busca de alguém que ama. Tudo começa com o Pedro Coelho morando com a Béa, o Thomas e todos os coelhinhos no campo. Tá todo mundo vivendo numa boa. A Béa tá escrevendo livros sobre os coelhos, especialmente o Pedro, e o Thomas tá tentando se acostumar com a vida tranquila. Parece que agora é só paz, ou quase. O problema é que o Pedro tá começando a ficar bolado. Tipo assim, todo mundo vê ele como o bagunceiro, o que só faz besteira. Mesmo quando ele tenta ajudar, acham que ele tá aprontando. E isso começa a incomodar ele de verdade. Ele fica pensando, poxa, será que é só isso que vem em mim? Enquanto isso, a Béa e o Thomas ficam cada vez mais próximos, tipo casal mesmo, e Pedro começa a se sentir meio de lado. Ele não fala nada, mas dá pra ver que ele tá meio triste, tipo querendo achar um lugar onde ele seja aceito do jeito que é. A vida no campo segue com umas baguncinhas aqui e ali, claro, porque ninguém segura aqueles coelhos por muito tempo. Mas no fundo, Pedro tá começando a pensar que talvez ele não pertença mais ali. E é aí que a pulga fica atrás da orelha dele. Será que eu devia ir embora? A cidade é um mundão totalmente diferente. Cheia de carros, gente correndo pra todo lado, barulho pra tudo que é lado. No começo, o Pedro fica meio perdido, mas logo ele dá de cara com um grupo de animais que vivem nas ruas. E esses bichos são tipo espertões, fazem uns esquemas pra conseguir comida e viver por conta própria. Eles acham que o Pedro é igual a eles, esperto, rápido e cheio das artimanhas. E o Pedro fica todo feliz, finalmente alguém que entende ele. Só que, óbvio, essa galera nova não é flor que se cheire. Eles vivem roubando comida e armando umas trapaças pesadas. O Pedro até entra na onda, porque ele quer se encaixar, quer mostrar que sabe se virar. E aí começa uma série de confusões. Eles invadem mercados, armam planos doidos para pegar frutas, legumes, doces. É loucura atrás de loucura. Enquanto isso, Béa, Thomas e os coelhinhos percebem que o Pedro sumiu. Aí bate o desespero. Eles começam a procurar por tudo, perguntando para os bichos do campo, correndo atrás de qualquer pista. De volta na cidade, o Pedro até curte um pouco essa vida agitada, mas começa a ver que esse mundo não é tão legal assim.
Os novos amigos são meio egoístas, e ninguém ali se preocupa de verdade com ele. Ele percebe que está entrando em enrascada atrás de enrascada. E pior, se ele continuar ali, vai acabar se metendo numa bem grande. Aí, os animais armam um plano grandão. Roubar um carrinho cheio de comida que vai para uma feira chique, onde só tem coisa boa. O Pedro, mesmo desconfiado, entra nessa. Eles fazem o maior esquema. Se escondem, distraem os humanos, usam armadilhas, tudo cronometrado. E no começo, dá tudo certo. Eles conseguem pegar o carrinho e saem comemorando. Mas aí, claro, dá ruim. A polícia aparece, tem gente gritando, um monte de animal correndo para todo lado. E o Pedro fica preso no meio da confusão. Ele quase é pego, mas consegue escapar por pouco. Só que nessa hora ele pensa: o que eu tô fazendo aqui? Isso não sou eu. Enquanto isso, a Bea e o Thomas estão cada vez mais preocupados. Eles estão tentando vender o livro dos coelhos para um editor famosão, mas o cara quer mudar tudo. Quer transformar os coelhos em personagens bobos, super comerciais, tipo um desenho sem graça. A Bea fica na dúvida, porque ela quer que a história faça sucesso, mas também quer manter o coração dela no livro. E o Thomas começa a ficar irritado com essas mudanças, achando que estão tirando o sentido de tudo. No meio dessa confusão toda, o Pedro encontra os outros coelhinhos por acaso. Eles tinham vindo para a cidade para procurar ele. Quando ele vê os irmãos, bate aquela saudade, aquela vontade de voltar para casa. Mas ele ainda tá se sentindo meio culpado, tipo, será que eles ainda querem saber de mim? Mesmo assim, ele se junta a eles para bolar um plano. Recuperar o carrinho de comida que foi roubado e que agora tá cheio de armadilhas humanas, salvar os amigos que ficaram presos e, de quebra, impedir que a feira vire um caos completo. Depois de toda aquela confusão na cidade, o Pedro percebe que ele precisa fazer a coisa certa. Ele não quer mais ficar no meio de roubos e planos malucos. Então, junto com seus irmãos e os outros coelhos, ele bola um plano para resgatar os amigos que ficaram presos e também devolver o carrinho de comida. Só que dessa vez, ele quer fazer tudo certinho, sem bagunça. Eles se juntam, preparam tudo direitinho e, com trabalho em equipe, conseguem invadir o lugar onde os bichos estão presos. É tipo um depósito. Eles enganam os seguranças, distraem os humanos e resgatam todo mundo. É um momento super emocionante, porque o Pedro tá finalmente liderando algo de bom e todos estão ouvindo e confiando nele. Enquanto isso, na feira, o editor que queria transformar a história dos coelhos num produto comercial tá prestes a lançar tudo de um jeito totalmente diferente do que a Bea queria. Só que aí a Bea percebe: eu não preciso mudar quem eu sou nem mudar meus personagens para agradar os outros. Então ela cancela tudo. O Thomas, que antes estava nervoso com tudo isso, apoia ela. Os dois percebem que o mais importante é manter o coração da história e a família unida. Nesse meio tempo, o Pedro chega na feira com os coelhos e os outros bichos. E adivinha? A maior confusão acontece. Mas dessa vez é diferente. A confusão é divertida. Os humanos ficam surpresos com os animais, mas ninguém sai machucado, ninguém briga. O Pedro aparece no meio de tudo, olha para Bea e Thomas e finalmente fala: desculpa, eu estava tentando achar meu lugar, mas acho que ele sempre foi aqui. Todo mundo fica feliz, se abraça, e o Pedro percebe que ele não precisa mudar quem ele é para ser amado. Sim, ele é meio encrenqueiro, mas também é corajoso, leal e tem um coração gigante. Ele aprendeu que ser parte de uma família é saber errar, pedir desculpas e tentar de novo. E os outros coelhos, a Bea e o Thomas, mostram que aceitam ele do jeitinho que é. A história termina com todos juntos de novo, rindo, brincando e felizes. A Bea publica o livro do jeito certo, com os personagens como eles são de verdade. E o Pedro? O Pedro agora sabe que não precisa fugir para provar nada. Ele só precisava acreditar em si mesmo e no amor que a família sente por ele. No fim das contas, Pedro Coelho não é só sobre aventuras malucas, fugas ou bagunça na cidade. É uma história cheia de coração. A gente aprende junto com o Pedro que todo mundo tem defeitos, mas isso não quer dizer que a gente não merece amor. Ser aceito do jeito que a gente é, com erros e acertos, é uma das mensagens mais bonitas do filme. Outro valor forte é a importância da família e da amizade. Mesmo quando o Pedro se afasta e faz besteira, os amigos e os irmãos não desistem dele.
Eles vão atrás, ajudam, perdoam. Mostra que, quando a gente ama alguém, a gente está junto nos momentos bons e nos ruins. E tem também a ideia de crescer, sabe? O Pedro aprende que crescer não é virar alguém diferente, é entender quem você é de verdade. E usar isso para fazer o bem, para cuidar dos outros e consertar o que precisar. Resumindo, o filme fala sobre empatia, perdão, aceitação, união e coragem. Tudo isso com muita risada, confusão e aventura pelo caminho. Um filme que, além de divertir, faz a gente pensar no que realmente importa. Estar ao lado de quem a gente ama, sendo quem a gente é. E sabe o que é mais legal? A história do Pedro mostra que mudar não significa deixar de ser você. Significa aprender com o que acontece, fazer escolhas melhores e valorizar as pessoas que estão do nosso lado. A gente erra, a gente se perde às vezes, mas sempre pode voltar, pedir desculpa e fazer diferente. O filme também mostra que ninguém precisa ser perfeito para ser importante. O Pedro é bagunceiro, sim. Ele apronta, sim. Mas ele também é leal, tem um bom coração e está sempre tentando proteger quem ele ama. E é isso que faz dele um herói de verdade. Não porque ele faz tudo certo, mas porque ele nunca desiste de fazer o certo no final. Então, quando a gente assiste Pedro Coelho 2, a gente ri, se diverte, mas também aprende que o mais importante na vida é ter coragem para ser quem somos e cuidar de quem a gente ama. Porque no fim, o que realmente importa não são os erros que a gente comete, mas o amor que a gente leva com a gente. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.